E aí, gente, tudo bom? Eu vim aqui num formato diferente que eu tinha antes aqui no canal, que era o Tomando uma Cerveja com Helena. Hoje eu estou no chá, porque estou gripada, mas eu tive uma ideia de fazer um vídeo assim mais naturalzão, né, mais tranquilo, né, sentada e tal, mais ou menos como eram esses vídeos anteriores que eu senti vontade de fazer de novo. E aí eu pensei em falar sobre o primeiro filme de terror que eu assisti. Então, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro filme de terror que eu vi na vida, né? Mas eu, desde pequena, assim, até mesmo pelos desenhos, pelas histórias em quadrinhos, por exemplo, na Turma da Mônica, eu já adorava as histórias do Penadinho, né? Tinha a Morte, tinha o Zé Vampir, né? Então, já na Turma da Mônica, eu já gostava dessas histórias. E indo para uma questão mais Disney, sempre gostei dos vilões também. E, em geral, qualquer filme infantil que tivesse uma pegada de bruxa, Halloween, eu já gostava mais do que os outros, né? Tanto que todas as pessoas que hoje gostam, né, de filmes de terror, elas são loucas por Abracadabra, né? Que inclusive vai ter o segundo agora, né, Hocus Pocus 2, né? E é um filme que marcou a infância de toda essa galera que hoje é alucinada por terror. Então essas foram as minhas primeiras referências e qualquer coisinha de terror eu já ficava apaixonada. Por exemplo, se tinha um livro de português e nesse livro de português tinha algum poema, alguma historinha de caveira, de morcego, de bruxa. Sabe aqueles poemas bobos, aquelas músicas de infância? Até dessas músicas, assim, eu pirava, eu decorava todas, então era um grau a mais, assim, né? E eu, mais nova, eu simplesmente, né, por ser criança ainda, tinha um boneco assassino, que era um boneco que matava os outros, né? Todo mundo conhece a história. E eu acho que por eu ser criança e ser um boneco, aquilo era do meu meio, né? Eu era uma consumidora de bonecos, né? Então ele é um filme de terror nichado para seduzir crianças, né? Se você for parar pra pensar. E eu vivia enchendo o saco da minha mãe pra ela me deixar assistir o Boneco Assassino. Sempre pedia, ia na locadora, né? Aí ela me deixava pegar o filme que eu quisesse, desde que fosse da sessão infantil, né? Eu acho que eu devia ter, gente, uns 7 anos, eu era bem nova. Mas eu sempre ia pra sessão de terror e ficava minutos lá. O meu deslumbre era ficar vendo o nome dos filmes de terror, a capa, e aí ele ia a sinopse e ficava, meu Deus, como será que deve ser esse filme? Deve ser incrível. E numa dessas idas à locadora, eu perguntei à minha mãe, né, mãe, já que você não me deixa assistir filme de terror hoje, com quantos anos eu vou poder assistir o Boneco Assassino? Aí ela falou assim da boca pra fora, quando você tiver uns 10 anos, você pode assistir. E eu gravei isso na minha memória. Quando eu tiver 10 anos, eu vou assistir o Boneco Assassino. E eu realmente, quando fiz 10 anos... Eu tô com 27, gente, hoje eu já ainda lembro dessa história. Mas eu fiz 10 anos, fui lá. Mãe, e aí, já posso assistir o Boneco Assassino? Ela, não, mas de novo, isso toda vez. Eu, você falou que quando eu tivesse 10 anos, eu ia assistir o Boneco Assassino. Eis que minha mãe aplicou realmente um 171 pra cima de mim, porque eu fiz 10 anos e ela não deixou assistir o Boneco Assassino. Porque minha mãe era católica e vivia falando que filme de terror não era legal, que dava energia negativa, e etc, etc, etc. E, em geral, minha mãe não gostava de filme de terror, tanto pela questão do catolicismo, mas assim, depois de mais velha, só de eu ver assim assistindo na sala, por exemplo, ela nunca parava pra prestar atenção no filme. Então realmente minha mãe é dessas pessoas que não gosta de terror mesmo. E além dela não gostar, ela ainda tem esse a mais, né, de achar que não é uma boa ideia por questões religiosas. Mas é aquela coisa, né, quando o pai mais insiste que é pro filho não gostar ou não fazer alguma coisa, parece que mais o filho quer. E aí eu acho que um dos primeiros filmes de terror realmente que eu assisti não foi o Boneco Assassino, eu acho que foi A Bruxa de Blair. Não sei como eu consegui convencer a minha mãe, o que foi que eu fiz, mas eu acho que a minha mãe realmente deixou uma hora, eu acho que de tanto eu fazer inferno na cabeça dela, e a minha mãe, já que
que minha filha está insistindo tanto para assistir essa porcaria e meus amigos estão falando que o filme não tem nada demais, vou saciar a vontade dela para ver se ela para com essa cisma com filme de terror. E deu certo, assim, por um lado, porque eu assisti A Bruxa de Blair e eu não gostei. Eu sei que é um filme muito importante, pela questão de, acho que, de ser o primeiro, found footage, etc. Mas até hoje eu não gosto de nenhum tipo de found footage. Claro, eu sei que existe alguns bons, tal, realmente tem alguns que eu gosto, não são todos que eu não gosto, mas em geral é um tipo de filme que não me atrai. Porém, eu sei que em compensação, found footage é um dos tipos de filme que aterroriza mais as pessoas, né? Não todo mundo, mas tem uma galera assim que você pergunta, qual tipo de filme de terror mais te deu medo? Atividade Paranormal. Qualquer filme que é a pessoa gravando assim me dá pavor. Porque eu acho que a pessoa sente aquilo como se fosse mais realista. E aquilo acaba dando mais medo em algumas pessoas. Comigo nunca surtiu muito efeito. Mas então assisti A Bruxa de Blair e acredito que foi o primeiro filme que eu vi. Depois de algum tempo, eu já mais velha, minha mãe ainda com essa cisma de não querer que eu assistisse filme de terror, eu fui na casa de uma amiga minha chamada Brígida, que morava lá perto de casa. E ela tinha o DVD. Agora já estamos na época do DVD. As outras eram tudo VHS. Aí já na época do DVD, uma amiga minha tinha o DVD de Olhos Famintos. E aí eu, meu Deus, eu vou assistir um filme de terror inteiro, que emocionante. E aí eu me sentei lá com ela, eu acho que tinha mais algumas pessoas na casa, mas eu não lembro quem era, mas eu acho que ao todo assisti um filme umas 4 pessoas juntas. E assistimos Olhos Famintos, que já é um filme muito bom, né? Não é um filmezinho qualquer de terror, realmente. Olhos Famintos é um marco do terror também. Não chega a ser um clássico, mas é um filme muito memorável, né? Todo mundo conhece. E assisti então Olhos Famintos, eu fiquei, meu Deus, como isso é incrível, como isso é maravilhoso, eu quero mais, me dê mais, por favor, eu preciso de mais. E então eu fui ficando mais velha, né? Eu sei, eu não lembro exatamente qual tempo isso aconteceu. Eu assisti também à noite, né? Que você tá passando lá os canais e aparece, né? Eu assisti algum, eu não lembro qual deles, foi A Hora do Pesadelo também. A Hora do Pesadelo eu assisti depois que eu já tinha assistido Olhos Famintos, mas eu não lembro exatamente qual foi a ordem. Mas, resultado, gente, vocês acreditam que demorou anos pra realmente assistir o Boneco Assassino? Juro pra vocês, eu demorei muito pra assistir o Boneco Assassino. Eu já era, assim, bem adolescentezinha, não sei exatamente a minha idade, né? Mas quando eu assisti o Boneco Assassino, já tinha tido até A Noiva de Chuck, já tinha saído. Eu já tinha saído o Filho do Boneco Assassino. Então já tava no 4º ou no 5º filme, né? Porque foi Boneco Assassino 1, 2, A Noiva de Chuck. Ou tem Boneco Assassino 3, não lembro agora. A Noiva de Chuck e o Filho de Chuck. Mas então, já tava no 4º ou no 5º filme do Boneco Assassino. Quando eu finalmente fui realizar o meu sonho de infância de assistir o Boneco Assassino. E assisti todos, né? Assisti até o Filho do Chuck, né? Agora teve os outros, né? Alguns eu assisti, outros não. Aquele A Maldição de Chuck eu assisti. A série eu ainda não assisti, mas qualquer dia eu quero assistir também. E essa foi a minha história com o Boneco Assassino. E aí, então eu já era bem mais velha, porque eu devo ter comprado box. Naquela época a gente comprava box de DVD pirata, né? Que eram basicamente todos os DVDs piratas, assim, né? Uma sequência de filme pra você comprar por um valor maior, comprar logo a coleção. Então, se eu não me engano, eu comprei o box do Boneco Assassino. E depois nós temos a nossa história com o Chamado. A minha história com o Chamado, eu devia ter mais ou menos uns 12 anos, eu acho. 11, 12 anos. Por aí. E aí eu já tinha algum dinheirinho para eu ir na locadora sozinha. E eu pegava todo o meu dinheiro e na quinta-feira ou na sexta-feira eu ia na locadora e passava limpa. Às vezes eu ia na quinta-feira porque eu alugava na sexta-feira, às vezes eu ficava com muito filme para assistir em um final de semana só. Já chegou assim a época de eu estar ostentação, de eu alugar tanto filme na locadora, gente, porque eu começava a pegar promoção, né?
se alugava tantos filmes, você ganhava direito a um filme de graça, etc. Tinha umas promoções na locadora e chegou assim, dias assim que eu tinha que assistir 2 filmes por dia pra chegar na segunda-feira e eu entregar todos pra locadora, tendo assistido todos. E aí um desses filmes foi O Chamado, e eu já tava muito afim de ver O Chamado, né? Que era um filme super famoso, tudo. Eu não lembro se ele ainda tava no hype ou se ele já tinha saído um pouquinho do hype. Mas eu acho que ele já tinha até saído um pouco do hype quando eu fui assistir. E, gente, realmente, eu acho que um dos filmes de terror que mais me deu medo na vida foi O Chamado, mas não tanto porque eu tinha medo da Samara em si. É claro que eu tinha medo da Samara, mas eu tinha muito medo real, era do curta-metragem, sabe? Do VHS que você coloca lá e tem aquele curta-metragem lá, mais ou menos de uns 1 minuto e meio. Era aquele negócio que me deixava apavorada. Mas então, agora, né? Como foi que eu resolvi o meu problema com o chamado? Segundo a psicologia, né, você tem medo do que é desconhecido. E uma das maneiras de você deixar de ter medo é tornando esse desconhecido como algo conhecido. Como que eu ia fazer isso com o Chamado? Eu comecei a assistir o DVD do Chamado todos os dias, religiosamente. Eu assisti o Chamado muitas e muitas vezes. Às vezes eu deixava assim lá só rolando. Muitas vezes realmente eu assistia do início ao fim. Às vezes eu tava fazendo outra coisa e deixava o DVD rolando pra eu ver algumas cenas e tal, mas eu assisti esse filme muitas e muitas e muitas vezes. Até que aquelas imagens fossem tão da minha rotina, fossem tão naturais pra mim ao ponto de eu não precisar mais ter medo daquilo. Foi uma tática que eu fiz e deu certo pra mim, né? Inclusive eu acho que todo mundo, as pessoas adultas, que elas não gostam de filmes de terror, provavelmente elas assistiram algum filme que foi muito impactante pra elas, né? E elas acabaram criando um trauma. Assim como eu poderia ter pegado um trauma com o filme de terror com O Chamado, e eu própria, naquela faixa etária mesmo, quis resolver meu trauma, muitas pessoas devem assistir um filme, ficou traumatizada e simplesmente quer esquecer, quer distância de qualquer filme de terror. Eu tinha um chefe que ele devia ter uns 23, 24 anos, que ele não assistia filme de terror, gente. Nem que pagasse nem que pagassem ele assistia filme de terror, realmente ele não gostava. Mas, enfim, contei aqui a história pra vocês, né, dos primeiros filmes de terror que eu assisti, né, e do que mais me deu medo, né, desses. Mas, em geral, eu considero a minha história com o terror muito boa. É isso, espero que vocês tenham gostado dos meus relatos aí. Qual foi o filme de terror que mais te deu medo aí na sua pré-adolescência? Você lembra qual foi o primeiro filme de terror que você viu? A sua memória é tão boa assim? Deixe seu comentário também. E eu espero que você se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos tipo esse. Tchau!